Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Hoje nós temos um convidado extremamente especial, Pastor Walter Regiane. Pois bem, hoje nós temos um convidado especial, Pastor Walter Regiane. Eu acompanho no YouTube o canal da Igreja Batista Reformada de São Paulo e tenho também assistido suas pregações. E também debates na RIT e nas mídias sociais, aqui e acolá, eu estou vendo os seus embates com arminianos, católicos e calvinistas da Shopee. Além de corajoso e combativo, o senhor também é muito criativo, porque inventou vários termos para definir os calvinistas que mudaram o discurso para não perder o público, e nós vamos conversar sobre isso. Mas antes... sim, diga. Primeiramente, é uma alegria para mim participar, conhecer, a gente se vê assim, pelo menos a primeira vez assim, numa live, né? O que eu queria dizer é o seguinte, né? Eles me odeiam, mas eles têm razão em me odiar. Pois é. Pastor Walter, vamos começar. Deixa eu me apresentar um pouco, porque talvez eu seja o menos conhecido dessa live. Eu sou o pastor Ricardo Jorge, brasileiro, moro na Alemanha há algum tempo, com a minha esposa, Raíssa. Como você foi parar aí, pastor? Como você foi parar aí? A minha esposa é enfermeira. E ela fez um processo de recrutamento para a Alemanha e agora é enfermeira reconhecida no hospital neurológico chamado VAMED. E ela é enfermeira aqui. E foi uma forma que Deus nos deu de sairmos do Brasil e virmos para cá fazer também a obra missionária. Eu, durante algum tempo, fui pastor na primeira igreja batista de Goiânia, Pernambuco, e na igreja batista de Ponta de Pedra. E de lá eu vim para a Alemanha. Em Pernambuco também? Pernambuco. Eu nasci e cresci em Goiânia. E as duas igrejas que me enviaram para o seminário e reconheceram o meu pastorado, e eu as pastoreei juntamente com o pastor Eliseu, o homem de Deus, a primeira igreja batista em Goiânia, 132 anos, e a primeira igreja batista em Ponta de Pedras. Essas duas igrejas, antes de vir para cá, eu estava no pastoreio delas. E aqui, acompanhando a minha esposa, que é enfermeira, eu também estou desenvolvendo há algum tempo um trabalho missionário de plantação da igreja de Dresden, uma igreja multicultural. Nós temos congregando conosco pessoas de nacionalidades diferentes. E nós estamos também com a incumbência de revitalizar uma igreja, né, em Grossosdorf e brevemente Pusentis. Estamos servindo a Deus aqui no contexto missionário. Mas isso é conversa para uma outra live. Realmente é um desafio imenso. Mas a igreja de Dresden nasceu, está crescendo e sendo nutrida pela palavra. Ore por nós e vamos ter oportunidade de conversar sobre a obra missionária. Quando regressar ao Brasil, eu pretendo visitá-lo
para a gente montar essa parceria, porque a obra missionária é feita com parceria. A família da esposa do meu filho, Uhum. origem alemã, e eles mudaram, quase a família inteira mudou aí para a Alemanha, mas eu não sei se onde eles estão morando, eu não sei de cabeça não, se é próximo daí. Mas de qualquer forma, depois eu vou me informar. E a sogra dele também está, eu não sei se ela é enfermeira ou auxiliar de enfermagem. Ela recém concluiu o curso aí, está trabalhando também na área da saúde, mas depois eu vou me informar e colocar vocês em contato. Amém. Com certeza. Então, pastor Walter, se apresente, diga aí um pouco da sua história, conte para nós, compartilhe. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Pera um pouquinho só. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Vou contar uma história ilustrada. Esses daqui são os meus avós, por parte de meu pai. Certo. Eles nasceram no Brasil 2 ou 3 anos depois que os pais deles vieram da Itália. Tanto minha avó como o meu avô, os pais deles eram italianos. Uhum. Eles chegaram aqui em 1891 e eles foram trabalhar na lavoura do café. Uhum. Esse daqui é o meu pai quando ele era jovem. Então, nós temos cidadania italiana antes da mudança da lei aí Então, sabe que todo italiano tem uma origem católica muito forte, né? E é curioso como eles conheceram o Evangelho. Vou contar essa história que é muito curiosa. Tá muito barulho aí ou tá dando para ouvir bem? Tudo certo. Estou ouvindo bem, sem problemas. Então, lá quem era chefe da família era minha avó. Uhum. Ela era a matrona, né? Ela que mandava. E o italiano, que eles trabalhavam numa lavoura, né? Numa fazenda de café, eles tinham 2 preconceitos contra negros e contra protestantes, né? Primeiro que, você vê, a libertação dos escravos era recente e eles vieram para o Brasil justamente para substituir a mão de obra escrava, né, na lavoura. Então, embora eles não fossem escravos, mas muitas dificuldades eram equivalentes às dificuldades dos escravos, né? Muita dificuldade, muita pobreza. Entendo. E daí, depois de um tempo que eles moravam nessa fazenda, eles eram uma família de 5 irmãos, a família do meu pai. Meu pai era o penúltimo. E mudou para a fazenda uma família de negros e protestantes. Então, se eles tinham preconceito, se os italianos tinham, os imigrantes italianos tinham preconceito com negros e protestantes, você imagina tudo isso daí numa só família. Imagino. Assim que eles mudaram lá, a minha avó reuniu os filhos e proibiu eles de ter qualquer contato com aquela família. Mas o irmão mais velho do meu pai, ele era muito rebelde, e quando ele recebia uma ordem para ir para o sul, mesmo que ele quisesse ir para o norte, ele ia para aquela região onde minha avó havia proibido, justamente que o maior prazer dele era contrariar a minha avó. Então, já que ela havia proibido, ele não tinha nenhum interesse
Ele não tinha nem interesse em fazer amizade com aquela família. Mas já que a minha avó proibiu ele de fazer, então ele foi lá para contrariar a minha avó e fez amizade lá com aquela família, de negros e protestantes. Resultado, eles acabaram convidando ele para ir na igreja, e lá ele conheceu o evangelho, e através dele, todo mundo conheceu o evangelho. Meu pai era novo, sei lá, quando meu pai começou a frequentar a igreja, talvez meu pai tinha 16, 17 anos, assim, meu pai. E depois de um tempo, meu pai veio para São Paulo. Meu pai trabalhava numa serraria e o dono daquela serraria tinha uma filial aqui em São Paulo e trouxe meu pai para trabalhar aqui. Quando meu pai veio trabalhar aqui, ele começou a frequentar a Igreja Batista do Brás. E a Igreja Batista do Brás começou a plantar uma igreja em São Caetano, ou Santo André. Em Santo André. Santo André, no ABC Paulista. E meu pai foi fazer parte dessa plantação lá dessa igreja, que na realidade ficava na divisa entre Santo André e São Caetano. E meu pai foi fazer parte dessa plantação. Ele era membro lá na Igreja do Brás, mas ele ficou nessa congregação da Igreja do Brás aqui no ABC. A minha mãe, esses aqui são os pais da minha mãe, Uhum. Já são, assim, de origem portuguesa, daí meus avós, uma mistura, assim, de português com índio, qualquer coisa desse tipo, assim. E eles também moravam no interior, só que já não em lavoura. Trabalhava com gado, com coisa desse tipo, né? Uhum. E daí vieram para São Paulo também, acabaram vindo para São Paulo. A minha mãe foi trabalhar numa indústria, na época uma indústria muito, muito grande, que até é conhecido ainda hoje, né, que é a Alpargatas, que hoje fazem aquela sandálias havaianas, né, que é muito conhecida. E minha mãe foi trabalhar na Alpargatas, e lá ela fez amizade com uma moça lá, que trabalhava junto com ela, e essa moça convidou ela para ir na igreja. A minha mãe era a família da minha mãe, eles eram kardecistas, Uhum. mas eram kardecistas. Minha mãe, inclusive, tinha sido batizada no kardecismo. E ela convidou e minha mãe foi. E chegou lá, ela conheceu meu pai lá. Conheceu meu pai, daqui é minha mãe. Bem bonito. Então, acho que quando meu pai viu minha mãe a primeira vez, falou assim para um amigo dele, assim, eu vou casar com aquela moça lá. E acabou casando. Então, quando eu nasci, nós somos em 5 irmãos, eu sou o terceiro, eu sou do meio. Quando eu nasci, eles já eram de evangélicos, vamos dizer assim, da Igreja Batista. Naquela época não falava evangélico. Naquela época, nos anos 60, falava que você era crente ou você era protestante. Eram as únicas. Não tinha esse negócio. Eu sou evangélico. Não usava. Não sei lá na sua região como que era, mas aqui em São Paulo, nessa época aí, nos anos 60 e tal, não falava assim, eu sou evangélico. Não tinha essa denominação. Falava assim, ou o cara era crente ou ele era protestante. Eram as duas únicas coisas. Então, quando eu nasci, meus pais já eram, então, batistas e tal. E eu lembro, assim, algumas coisas de que, na realidade, a gente não viu o evangelho. A gente não viu o evangelho. Você tinha, assim, uma religião de comportamento. Uma série de coisas que você... Moralista. Uma série de coisas que você podia fazer, uma série de coisas que você não podia fazer. Se você se enquadrasse naquele estereótipo e você fosse da igreja e você se batizava, você era considerado crente. Assim.
Então, foi isso. Depois mudei algumas vezes de igreja, mas nunca foi assim uma coisa muito diferente disso. Nunca foi uma coisa muito diferente disso. Eu acabei participando de uma igreja e lá eu fiz parte da equipe pastoral, fui, embora eu não tenha feito teologia, mas eu fui ordenado lá nessa igreja. Na realidade, a minha formação é jurídica, né? Eu sou advogado. Uhum. Mas como eu era um autodidata e estudei assim, a Bíblia desde garoto, né? Tal, e eu acabei sendo ordenado. Isso aí foi em 2002. Quer dizer, agora já faz 22, 23 anos já que eu fui ordenado. Mas eu vim conhecer as doutrinas da graça num momento muito difícil da minha vida em 2010. Você vê, nós estamos em 2024, 25. Na realidade, faz 14 anos que eu conheci as doutrinas reformadas. E para mim, na realidade, eu me converti quando eu conheci as doutrinas da graça. Né? Uhum. Daí eu acabei saindo lá da igreja que eu estava e comecei a plantação da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Inclusive, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais de detalhes, ontem eu postei um vídeo da plantação lá da igreja, da inauguração da igreja. Então, a nossa igreja, a Igreja Batista Reformada de São Paulo, ela fez agora, em fevereiro, 12 anos. 12 anos tem a nossa igreja. É recente ainda. Então, em modo geral, para a gente não entrar em detalhes mais agora da história recente, a história geral é essa daí. Não sei se você queria fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Então, depois de me apresentar e ouvir também um pouco da sua história, vamos começar agora uma série de perguntas e, claro, eu vou perguntar e o senhor vai responder e aqui a gente vai conversando acerca de reforma e missões. O nosso intuito é, na verdade, fazer uma leitura do movimento reformado no Brasil. Eu já faz algum tempo que eu não estou no Brasil, mas sigo 3 anos, vai fazer 3 anos que eu não estou mais no Brasil. Você não é parente do Eliseu Rodrigues, não, né? Não, claro que não. Não, porque na aparência você parece pouco. O pastor Eliseu Silva, né? O pastor que me enviou para o seminário e me ordenou, é o pastor até hoje da Primeira Igreja Batista em Goiânia, um homem de Deus, o senhor precisa conhecer. Aquele pentecostal que eu tô falando, né? Não, o pastor Eliseu é reformado, escreve a confissão. Eu tô falando de outro, daquele Eliseu Rodrigues, que é um pastor muito conhecido aí no meio pentecostal. O assembleiano? É. Não. Não, mas é que você parece muito com ele. Não. Por favor, não quero ser parecido com hereges. Então, fico feliz em saber um pouco da sua história, pastor Walter, viu? Saiba que tenho orado pelo senhor e sua família. Eu entendo que assumir uma postura combativa, como o senhor tem assumido diariamente, expondo, realmente é complicado. E o senhor faz isso de uma forma criativa. E fica evidente, não é, o caminho trágico que aqueles que se dizem representantes da fé reformada no Brasil estão tomando. Mas eu lhe pergunto, quando e por que os que se dizem representantes da fé reformada no Brasil saíram de uma apologética combativa para uma postura ecumênica, de aceitar, de não criticar
ficar com o objetivo de ser convidados para dar palestras, pregar aqui e acolá, ser aceito, vender livros. Quando e por que esses que se dizem representantes da fé reformada no Brasil se desviaram? Eles saíram de uma postura combativa ao arminianismo, ao catolicismo, e começaram a tolerar, a aceitar, e não mais criticar, na sua visão. Então, tá. Quando eu conheci as doutrinas reformadas, que a gente plantou a igreja, logo eu comecei a fazer amizade, assim, através da Fiel. Eu acabei tendo contato com grande parte desses reformados mais famosos que estão aí na mídia. E eu vou te confessar que quando eu conheci as doutrinas reformadas e vi o que estava acontecendo, eu achei que viria um grande avivamento para o Brasil. Eu também pensava isso. Isso em 2012, 2013. Eu achava que viria um grande avivamento para o Brasil, através daquilo que estava acontecendo. Agora, nos primeiros contatos que eu comecei a ter com alguns, assim, mais próximo, na hora que eu ia falar sobre o arminianismo, eles falaram, não é heresia. Não é heresia. Dort não falou que era heresia. Dort falou que era um erro. Eu percebi que naquela época, o que tinha por detrás era o seguinte: todo o pessoal que estava no movimento reformado, a grande parte deles, eles tinham vindo de igrejas evangélicas. Batista, Assembleia de Deus, Pentecostal, etc. Agora, vê só. Eu, por exemplo, que vim da Igreja Batista, conheço milhares de pessoas que são da Igreja Batista. Pastores, família, tudo arminiano. Na hora que eu admito que o arminianismo é uma heresia, todas essas pessoas passam a ser do meu campo missionário. Motivo da minha oração, motivo da minha evangelização, motivo da minha preocupação. Então, é muito mais cômodo eu falar, não, tem algumas diferenças, mas elas não são fundamentais. Porque daí, eu coloco lá o meu pastor, quando eu era menino, pastor que eu gostava, todas aquelas pessoas que eu convivi, os diáconos, os meus parentes, não, eles, tranquilo. Eles têm alguma divergência, mas são irmãos. E eu percebi que por detrás daquele discurso, naquela época, tinha isso. Você vai falar que o meu pastor que me batizou não é crente? Você vai falar que fulano não é crente? Entendeu? E teu pai? A pessoa fala assim, e teu pai? E o pastor fulano de tal? Só que daí, isso nós estamos falando de 2013, 2014. Com o passar do tempo, isso foi piorando. Sabe por quê? Porque esse negócio de conferência começou a virar um negócio. Então você pega, por exemplo, as conferências que tinham, as conferências reformadas, das editoras reformadas. Pega lá os temas que eram, por exemplo, assim, a primeira conferência que eu fui da Fiel foi Romanos 9. Foi Romanos. E a última do ano passado também foi Romanos. Mas compara as pregações da conferência de Romanos. Da primeira para a última. 2011 para a que teve agora. Compara. Realmente. Nenhuma das... Eu assisti ambas. Assistiu? Assisti ambas. Então lá, por exemplo, teve Augusto Nicodemos, teve John Piper, Stuart Olyott, Franklin Ferreira. Não que nessa que teve agora, eles falaram mentira. Mas
mas foi muito mais fofinha. Percebi. Não teve confronto. Nenhum arminiano saiu de lá bravo, ao passo que em 2011 eles saíram de lá bravos. Então, as coisas têm sido amenizadas. Entendo. Virou um negócio, ok? Daí, para piorar, na pandemia, que todo mundo foi para o YouTube, e daí muitos arminianos das várias tendências conheceram as doutrinas reformadas através do YouTube. Eles viram que as mídias sociais poderia ser uma fonte de renda na venda de curso, nos likes, nos seguidores, etc. Então, se você perceber, a chavinha acabou de virar completamente, foi na pandemia. Então, você pega o que alguns deles falavam há 10 anos atrás, tem vídeo na internet, completamente diferente do que eles falam hoje. Concordo. Exatamente. Então hoje, por exemplo, assim, não sei se você ficou sabendo de uma carta que eu recebi. Você ficou sabendo ou não? Não. Então, no final do ano passado, eu recebi uma carta assinada por 50 reformados. A maior parte desses famosos aí, todos eles assinaram essa carta. Depois eu posso te mandar para você ler. Faça isso. E 50. Então tem gente do Brasil inteiro. Grande parte desses mais conhecidos eles assinaram. Tem pastores da Inglaterra, tem de Portugal, tem dos Estados Unidos. Fizeram aí um catado geral aí para, digamos assim, para me dar uma carteirada. Entendo. Reclamando da minha postura. Daí, a partir de 2020, porque na realidade o negócio começou a ganhar porque eu nunca flexibilizei. Só que eu não era conhecido. Ficava num grupo muito, muito restrito. Só que daí, quando eu fui convidado para participar de um debate, e logo no primeiro debate, eu cheguei lá e falei que o arminianismo é o catolicismo romano, que o cara que é arminiano, ele não é irmão. Eu não falei que nenhum arminiano é irmão. Eu falei que o cara que é arminiano, ele não é irmão. Se ele for um arminiano confuso, não tem problema nenhum. E daí, o que aconteceu? Esses caras eles começaram a sair em defesa, falando que eu estava errado, para poder manter a clientela. Daí tem esses que fazem isso por dinheiro, para manter like, para manter seguidor, para manter aluno no seminário. Porque, ó, o que está acontecendo com o seminário? Os seminários reformados aí, a maioria deles. O aluno chega lá, ele entra arminiano, ele sai arminiano. Não tem. Qualquer pessoa que fizer uma pergunta, o professor cai fora para não perder o aluno. Por quê? No Brasil, vamos imaginar que mais de 80% da igreja brasileira é arminiana. Se você for tirar esse público, vai te restringir. E hoje tá uma vergonha, né? Porque eles estão vendendo curso de tudo. Você entra no Instagram de qualquer um deles lá e logo você vai receber uma mensagem lá no particular te oferecendo curso. Curso de leitura da Bíblia, curso como rezar o credo apostólico, curso de plantação de igreja de gente que... Eles estão vendendo curso de jejum. De batalha espiritual. Credo apostólico, a oração do Pai Nosso, o jejum. Eles estão vendendo tudo. Criando plataformas na internet. E os jovens, que infelizmente estão nessas igrejas arminianas, e eles descobrem a fé reformada por causa desses
que se dizem representantes da fé reformada no Brasil têm um alcance maior, eles vão beber daquilo ali. E aí é a questão da indisciplina, né? Porque o indivíduo paga caro para fazer pelo custo para entrar na plataforma e é indisciplinado, não acompanha a plataforma. Então ele paga e não assiste às aulas. E eles estão lucrando muito. Sim. É lucrativo para eles. Tem um pastor muito conhecido que ele está vendendo pastorado. É lógico que ele não dá esse nome, né? Mas ele está vendendo pastorado online, virtual, e tem lá vários tipos lá. Então, o cara que tem mais grana, ele paga R$2.000 por mês para estar no grupo de WhatsApp lá do pastor famoso. Né? Então, inacreditável. E o problema é o seguinte, então o problema maior é eles amenizarem o discurso para fazer isso. Esse é o problema. Porque se eles fizessem só vender essas coisas, desculpa, mas mantivesse firme, então tudo bem. Agora, você amenizar o discurso, você desdizer aquilo que você disse, para você ter cliente, freguês no meio arminiano, isso é inconcebível. Então daí, tem os amigos desses, porque é o seguinte, às vezes o cara não é nem famoso nem conhecido, mas ele quer estar bem o professor dele do curso de teologia, do amigo, do pastor da igreja dele. Então, ele acaba repetindo o discurso desse daqui para ficar bem com esse daqui. Eu mandei uma carta eu assinei lá uma carta para a Eliane, junto com fulano de tal e fulano de tal. Entendeu? O cara eu nem conheço o cara, e o cara pegou uma carta para mim. Ele me conhece. Sabe por quê? Você falou que você acompanha lá no YouTube, né? Tem gente que acha que o meu ministério se resume ao Instagram, onde eu tenho um objetivo, onde é quase um personagem. No Instagram, quase um personagem. Mas eu prego toda semana, tem igreja, tem... Os caras falam assim, por que você não vai pregar o evangelho? Eu falei, você já entrou na minha página no YouTube alguma vez? Para ver a quantidade de pregação que tem lá? E lá eu não fico combatendo essas coisas, porque lá o objetivo é outro, né? Eu tenho acompanhado algumas pregações suas na Igreja Batista Reformada de São Paulo, pregações boas, no tom verdadeiro, e realmente eu fiquei encantado com o trabalho que você tem apresentado com as crianças, não é? Achei muito importante aquilo ali, inacreditável, porque assim, no meio reformado, as crianças se tornou um problema, né? Então, é a hora da pregação, as crianças têm que sair para ir para uma salinha e escutar historinhas. E na igreja que o senhor pastoreia, isso é diferente, as crianças ficam, aprendem, depois vai à frente explicar. Isso é muito importante, não é? Achei muito interessante isso. Eu, com certeza, concordo com tudo que o senhor falou. Eu acho que foi no período da pandemia mesmo que eles começaram a se desvirtuar, perder o tom e sair de uma postura combativa para uma postura mais ecumênica, com o objetivo de vender livros, ter seguidores nas mídias sociais, dar palestras e pregar em igrejas arminianas, porque é um público maior e realmente se tornou a fé reformada no Brasil um comércio, algo muito lucrativo. Você vê, quer dizer, a pessoa, ele ficou famoso, esses daí que a gente está falando, sem dar nomes, eles ficaram famosos, ficaram reconhecidos, pregando as doutrinas reformadas. Sim. E agora, eles vêm dizer que elas não são fundamentais? Alguns dizem que não são fundamentais, outros amenizam ou suavizam, para não ofender o público. É por isso que eu admiro a sua postura combativa,
e criativa, porque o senhor tem criticado de uma forma extremamente criativa, né? Criando novos termos e jargões que são extremamente originais. Um arminiano nunca decepciona, calvinista da Shopee. É bem milhões de templo, hein? Incrível, incrível. Pastor Walter, o que é um calvinista da Shopee? Porque o calvinista da Shopee, porque a Shopee está muito ligada a esse negócio do Xing Ling, né? O Xing Ling é o falsificado. Então, entendo. Na realidade, eles são calvinistas da Shopee porque eles são calvinistas falsificados, porque de fato eles não têm amor. Eles não têm amor pelo evangelho, eles não têm amor pelas doutrinas da graça. Porque é o seguinte, a gente brinca, assim, eu faço num tom jocoso, assim, irônico. Olha, eu não gostaria de fazer desse jeito. Eu não gostaria. Agora, vê só. As pessoas falam assim, por que você não faz de outro jeito? Por que você debocha tanto? Por que você brinca tanto? Se eu não fizesse desse jeito, ninguém me conhecia. Verdade. Se eu não fosse no debate lá com aquelas camisetas, ninguém... Passapanistas. Então... aquela camiseta do passapanista foi sensacional. Então ninguém me conheceria se não fosse assim. Então foi uma estratégia. É verdade. Agora, o problema todo é que é o seguinte. Eu até vou postar um vídeo. Eu já postei o vídeo no YouTube. O título do vídeo que eu postei já no YouTube é assim: o falso profeta reformado. Porque o falso profeta, no Antigo Testamento, ele tinha duas características. Alguns pregavam mentiras. Mentiras. Outros pregavam a verdade, mas eles diziam que aqueles que estavam pregando mentira não estavam pregando mentira. Por exemplo, Ananias era um profeta de Deus, entre aspas, junto com Jeremias. Ele não era considerado um falso profeta. Só que quando Jeremias começou a falar que o povo ia ficar 70 anos na Babilônia, ele, Ananias, querendo agradar o povo, foi lá e falou assim, não, vai ficar só 2 anos. Então, daí Jeremias fala assim, olha, desde os tempos antigos, os profetas, eles profetizaram guerra, peste e fome. Aquele profeta que profetizar paz, enquanto a paz não se concretizar, ele não será considerado um profeta do Senhor. Então o que está acontecendo no meio reformado? Não é que eles estão mentindo, mas eles estão dizendo que há paz onde não há paz. Dá para imaginar a quantidade de jovens e de outras pessoas que estão dentro de igreja arminiana porque eles ouviram falar que o pastor fulano de tal, que é famosão lá no meio reformado, falou que o calvinismo é certo, mas também se você for arminiano não tem problema nenhum. Realmente. Que o livre-arbítrio não existe. Mas também, se você acreditar no livre-arbítrio, não tem problema nenhum. Daí o que eles estão fazendo? Por exemplo, eles estão redesignando termos. E calvinismo sempre foi aquelas pessoas que só confiam na soberania de Deus e cruzam os braços. Sempre foi isso. Então, como Deus é soberano, ele vai salvar quem ele quer, então eu não preciso evangelizar, eu não preciso fazer missões, eu não preciso fazer nada. Sempre foi isso. E agora, de repente, hipercalvinista vira aquele que fala que arminianismo é heresia? Então, redesignar termos. Saiu uma publicação aí de um cara essa semana. Eles agora defendendo que não é errado você falar aceitar Jesus. Quer dizer, para que isso? Você vai dizer que aceitar Jesus hoje tem o mesmo peso do que 400 anos atrás, 200, 300 anos atrás? Quando eu era menino, já tinha um peso muito mais pesado do que hoje.
Hoje a pessoa fala que ele aceitou Jesus, ele está querendo ligar isso à faculdade dele aceitar ou não. Uhum. Não tem mais essa palavra aceitar, não tem mais aquele assentimento que é necessário à fé. E daí o cara vem na internet e vai colocar o verbo aceitar como sinônimo de receber. Quando já se viu? Eu agora estou aí com o meu carro estacionado no lugar errado, vem o guarda lá e me lasca uma multa, e eu falo assim para ele, mas eu não aceito essa multa. Eu não estou te oferecendo, você recebeu a multa. É diferente, aceitar e receber são coisas completamente diferentes. Aí vem o cara para passar pano para arminiano, para dizer que há paz onde não há paz, o cara vem falar... Eu conheço esse, eu não sei se eu posso citar o nome. É melhor não. É melhor não, pra gente não ter que dar resposta. Eu conheço esse. Mas assim, eu entendo. A não ser que lá em Portugal, onde ele está, esses dois verbos seriam sinônimos. Não. No português de Portugal, eles não são sinônimos. Não, sei que não são. Eu tô sendo irônico. Eu vi essa postagem em que ele tenta provar, usando o grego, porque antigamente íamos para o seminário, a gente estudava hebraico e grego, com o objetivo de compreender o texto na sua profundidade, originalidade. Mas agora as línguas originais, hebraico, aramaico e grego, estão sendo usadas para perverter o significado do texto. Sim, por isso que eu chamo ele de testemunho de Jeová. Que não. O testemunho de Jeová não vai buscar lá nas línguas originais um sinônimo que se adeque à doutrina deles? Então eles têm uma doutrina e daí eles partem da doutrina para o idioma e não o contrário. E os reformados estão fazendo a mesma coisa. Exatamente. É uma vergonha. É uma vergonha. A exegese é muito útil no trabalho do pastor e do pregador sério. Mas, infelizmente, alguns reformados estão usando a exegese e as línguas originais para perverter o sentido do texto, para se encaixar naquilo que eles estão pretensamente defendendo. Isso é um absurdo isso. E eu fico olhando muitos pastores competentes no Brasil não se levantar para dar uma resposta forte sobre isso. É por isso que eu guardo a minha admiração para com o senhor, pastor Walter. Porque o senhor tem ido a público, colocado a cara a tapa, debatido, mostrado diariamente, lutado contra isso, muitas vezes sozinho, achincalhado. Mas o senhor tem feito um trabalho apologético combativo. Isso tem que ser reconhecido. E não seria demais dizer que o senhor está sendo, para esta geração, o Lutero. Essa geração de reformados novinhos, não é? Eles precisam ter contato com um homem como o senhor, para eles se ajustarem, chegarem ao eixo, né? Porque está eu, senhor, aqui, nós somos pastores, eu subscrevo a teologia calvinista reformada, Dort, a minha confissão é de fé batista, de 1689, eu olho para tudo isso e fico estarrecido. E de longe, eu não tenho a visibilidade que o senhor tem. De longe, eu só posso orar, curtir, compartilhar, comentar e dar o meu apoio. Agora, eu queria especificamente ouvir do senhor 3 razões pela quais o arminianismo deveria ser considerado uma heresia. Claro que nós sabemos que Dort não disse que o arminianismo é um erro. Dort disse que o arminianismo é uma heresia e que tinha que ser combatida. Pastor, ainda que ele tivesse dito que era erro, sim, Jesus falou assim para Deus: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Um caminho errado. Ainda que Dort tivesse falado que é erro. Agora, nós vamos redesignar o sentido de erro só para dizer que arminianismo é aceitável?
Não. Isso é má fé. Não faz sentido. Alguém, toma um remédio errado. Toma uma injeção errada. Pega o caminho errado. Olha, eu não sei se é burrice, desculpa o termo. Eu não sei se é burrice ou se é má fé. Uhum. Mas, Então, ó, seguinte. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque eles atacam o núcleo do evangelho, que é a morte perfeita, eficaz, substitutiva, perfeita de Cristo na cruz. Precisaria mais alguma coisa? Ao invés deles pregarem, aceitarem, crerem que Cristo morreu para salvar, eles pregam e creem que Cristo morreu para possibilitar que o homem se salve. Precisa mais alguma coisa? não. A gente não precisa entrar lá, a gente não precisa entrar lá na graça preveniente, na total depravação, na eleição condicional, na graça resistível, na perseverança. Nós não precisamos, basta isso. Eles negam aquilo que o evangelho tem de mais precioso, que Cristo morreu no lugar de pecadores. Cristo morreu para resgatar, Cristo morreu para comprar, Cristo morreu para expiar. São verbos. Efetivamente, né? Efetivamente. Eles dizem que para Pastor, possibilitar. são verbos incondicionais. Alguém é resgatado condicionalmente. Se você quiser, você vai ser resgatado. Porque ali era uma linguagem que Paulo utilizava dentro do direito romano, em que a pessoa ia numa feira comprar um escravo e chegava lá, ele resgatava ele comprava aquele escravo, ele resgatava aquele escravo e não perguntava para o escravo se o escravo queria ir ou não. Porque ou o escravo ia, ou ia. Se não ia bem, ia arrastado. Não é isso? Exato. Tem algum registro na história de alguém que comprou um escravo na feira e daí o escravo falou, eu não quero ir, e o cara falou, tá bom, eu vou respeitar seu livre-arbítrio. Tem isso na história? Então, não precisa nem de três. Não precisa nem de três, basta essa. Eles negam a morte eficaz de Cristo. Pronto. Já negou tudo, negou o evangelho. Negou o evangelho. Não deveria ser considerado um cristão. São inimigos da cruz de Cristo. Se negou a morte substitutiva de Cristo, não pode ser considerado um cristão. E olha os adjetivos que são utilizados lá, os verbos, né? Ele comprou, ele resgatou, ele redimiu, ele satisfez a ira do Pai, ele nos substituiu. Pois é. Agora, pastor Walter, eu estou curioso, eu queria saber como foi que o senhor chegou a essa conclusão de chamar os arminianos de católicos? Porque, assim, é incrível. Eu tinha lido, consumido muita literatura reformada e eu nunca tinha percebido que o arminianismo, na verdade, é outra roupagem do catolicismo. E eu tenho que reconhecer publicamente que foi através do senhor que eu cheguei a essa... Eu percebi, não é isso mesmo. O pastor Walter tem razão, é isso mesmo. Entende? E porque o catolicismo é pelagiano, né? E como foi que o senhor chegou a essa sacada? Não foi sacada. Talvez eu tenha colocado na mídia isso daí. Eu tenho popularizado. Na realidade, quem me chamou a atenção primeiro foi o Josemar Bessa. Excelente Josemar Bessa. Quando ele colocou aquele vídeo do... um reformado verdadeiro. Um reformado verdadeiro. Quando ele colocou aquele vídeo sobre
o debate entre Lutero e Erasmo, que ele falou que Erasmo publicou o livro defendendo o livre-arbítrio, e aquele livro foi bem recebido pelo Papa, pelo imperador Carlos V e pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. Que aquilo lá foi muito bem recebido. Então, a partir dali, eu comecei a pesquisar como é que a Igreja Romana havia recebido o arminianismo quando ele surgiu. E daí eu comecei a perceber que foi recebido com simpatia. Que houve muita simpatia por parte da Igreja Romana o surgimento do arminianismo. E daí, eu peguei, numa pregação que eu fui fazer lá no seminário, lá em Ribeirão Preto, eu resolvi fazer uma pesquisa dentro do catolicismo romano, como eles encaravam o livre-arbítrio. Foi daí que eu acabei caindo lá no Concílio de Trento e comecei a ler na seção 6 e comecei a perceber que todas as doutrinas arminianas estavam presentes lá, como a graça resistível, a eleição condicional, a graça preveniente, a morte universal de Cristo, né? A expiação universal, a perda da salvação, estava tudo presente lá no Concílio de Trento. Daí, o que aconteceu? Que quando eu fui no primeiro debate, eu já falei sobre esse assunto. Que isso daí era catolicismo romano. E tô aí. Daí eu peguei e apelidei eles de católicos arminianos. Então aí o pessoal zomba, o pessoal faz recorte maldoso, o pessoal realmente foi uma, assim, foi um achado teológico. Foi um achado teológico. Eu não tinha olhado por esse ângulo. E realmente, quando o senhor trouxe isso, eu comecei a refletir, fui averiguar, e realmente se verificou, e é verdade mesmo. Pastor, O arminianismo é outra roupagem do catolicismo. É um cavalo de Troia, um cavalo de Troia que o diabo colocou dentro da Igreja Reformada. Pastor, é o seguinte, por favor, os barões aí do meio reformado, fala que eu estou errado, mas venha com argumento. Assim, olha, você fala que os católicos, que os arminianos são católicos, mas eles não são, por causa disso e disso. Só que ninguém fala. Sabe o que eles falam? Você não é teólogo, você não conhece o grego, você não conhece o hebraico. Agostinho também não conhecia o grego. Agostinho é teólogo ou não? Não, mas daí você vai, para você fazer isso, será que eu não sei ler Trento? Será que eu não sei ler Trento e não sei comparar com a confissão de fé arminiana? Se você, a pessoa que lê de forma desarmada Trento e lê Dort, ele vai chegar a essa conclusão. Então, inclusive eu assisti às palestras sobre Dort na Igreja Batista de São Paulo. Aquilo ali deveria ser publicado para o Brasil todo. Que coisa maravilhosa aquilo ali. Pelo amor de Deus, tem que se repetir aquilo, pastor Walter. Aquilo tem que ser transmitido para o Brasil todo, em rede nacional. Está lá no nosso canal e está disponível lá, mas as pessoas não querem. Que maravilha. Se a editora Fiel, Vida Nova, Agnus, fossem sérias, publicavam aquele material para ter um alcance maior. Se eles fossem sérios, eles fariam uma conferência sobre esse assunto. Exatamente, concordo. Agora a Fiel, na Encontro de Jovens, fez lá os 5 solas. E foram passar todo para a Charles Spurgeon foi fazer uma conferência recentemente de Dort, novamente, porque tem lá uma de Dort, lá, acho que de 2011, lá, maravilhosa.
Agora, compara com o que eles fizeram agora. Agora foi só para passar pano para arminiano. Pois é. O diretor lá da Spurgeon lá fez um vídeo agora falando que o Eliseu Rodrigues é um excelente pregador. Tá ali, tá lá no pastor. Eu vi ele mostrando por que o pastor Eliseu Rodrigues é um excelente pregador e o que você pode aprender com as pregações dele. Eu olho para tudo isso e vejo que é um juízo de Deus sobre a igreja evangélica brasileira. Seja as igrejas reformadas, né, históricas, e as igrejas emergentes. Essas igrejas, elas estão sendo julgadas por Deus. Porque Pastor, campeia a heresia, hipergraça, arminianismo, humanismo, secularismo, área VIP e por aí vai. Coaching, os pregadores mirins, mulher, profetizas. Então, assim, tudo isso é juízo de Deus sobre a igreja evangélica brasileira. numa conferência. Não tomar cuidado, eu digo mais, se não tomar cuidado, os rumos que a igreja evangélica brasileira está tomando vai ser pior do que o que está acontecendo na Alemanha hoje. Eu estou numa região aqui completamente ateia, o islamismo tomando conta, o secularismo destruiu tudo e realmente difícil a situação que o Brasil se encontra hoje no sentido... É muito difícil você encontrar um pregador bíblico, honesto, responsável. É triste. Pessoal, eu acho que pregador ainda, no meio reformado, tem muitos bons. O problema é 2, 3 perguntinhas que a gente pode fazer para eles depois que eles pregam, ver se eles vão sustentar aquilo que eles afirmaram lá com todo vigor. Pastor, o ano que vem, lá no concílio da IPB, vai entrar o negócio do pastorado feminino. E a gente vai passar. Vai passar. Não sei passar. Mais que esses grandes aí, os mais famosos, são favoráveis, eles são favoráveis. Eu assisti uma live do reverendo Josafá Vasconcelos dizendo que os confessionais dentro da IPB estão sendo perseguidos. Eles por serem confessionais. Mas pessoal, a gente precisa ter coerência. Uhum. Porque aquele vídeo é antigo, sabe, né? Uhum. Mês passado, ele foi pregar na IPP, lá com o Arival. Então ele já cedeu a pressão, Você precisa ter... Então é o seguinte, não é que ele não pode pregar, ele recebeu o convite, ele prega. Só que ele tem que ir lá e tem que manter o discurso. Por que tem pastor que vai pregar na Lagoinha, prega na Lagoinha, prega na Lagoinha, prega na Lagoinha, e é reconvidado, tá? Porque ele vai lá, ele nunca prega toda a verdade. Ele dá aquela passada de pano. Então, para mim, ver o Josafá pregar lá na IPP, Igreja Pentecostal de Pinheiros, foi uma grande decepção. Pois é. É complicado, é realmente uma situação deplorável mesmo. E, inclusive, o ano passado e esse ano, 3 nomes, né, conhecidos no Brasil, no meio reformado, estiveram fazendo turismo religioso aqui na Alemanha. E eu malhei o ferro no Instagram e no Facebook. 2 criticaram e o terceiro me censurou, me cancelou, me bloqueou nas mídias sociais. Vou falar uma coisa? Pode entrar na página de qualquer um desses reformados famosos. Eles bloqueiam todo mundo que faz alguma crítica. Então, você vê lá, nas publicações deles, só tem paquita de pregador reformado famoso. As paquitas de pregador... Eu, por exemplo, estou bloqueado. Eu nem comentava nas páginas deles. Eu nem... Pastor Walter, o que aconteceu foi o seguinte, eu vi um determinado teólogo reformado, conhecido,
Ele estava em Wittenberg, na igreja onde Lutero pregou, segundo ele, 2.500 vezes. E aí eu comentei, você sabia que essa igreja morreu, que ela é agora um museu e que o Islã está pedindo para fazer dela uma mesquita? Você está indo para uma igreja que morreu e fica mandando vídeo pro pessoal no Brasil para ganhar seguidores, para vender turismo religioso. O que é que você tem feito pela missão de Deus na Alemanha? Te bloqueou. Ele me cancelou. Ele me bloqueou imediatamente. E aí o que acontece? Não são poucos os que se dizem reformados no Brasil que vêm fazer turismo religioso aqui, cobrando muito, entendeu? Dando informações que eles extraem do Google, porque eu vi um indivíduo falando coisas que ele pegou no Google sobre Catarina Fombora, na entrada do Museu de Lutero. E eu digo, pessoal, nas mídias sociais, o Brasil e a Alemanha têm acordo, 3 meses, você pode vir aqui como turista. Venham como turista, aluguem um hotel, eu levo vocês e explico tudo. Eu faço com vocês o caminho da reforma, não precisa me dar nada. O meu pastorado, sempre, desde o começo até hoje, é um pastorado por amor. Pastor, eu nunca cobrei nada. Deixa eu contar uma coisa. Eu tive aí, eu fiz a viagem da reforma em 2017, nos 500 anos. Olha, nós somos na igreja dos Valdenses, nós somos de Calvino, de Lutero, de Zwingli, fomos todas as igrejas aí. Todas elas tomada conta de mulher, feminismo, LGBT. Todas elas. Lá na igreja de Zwingli é uma bispa. Na de Calvino, bandeira com arco-íris. Exatamente. Sabe por quê? Sabe por que isso aconteceu? Em determinado momento, eles começaram a falar tanto faz. O que aconteceu aqui está acontecendo no Brasil. E eles têm o cinismo de nos acusar de sermos hipercalvinistas. E aqui está acontecendo uma coisa pior, sabe o que é? Que a Europa nunca passou pelo neopentecostalismo. E aqui, fora isso, ainda tem o neopentecostal, que tá criando uma expectativa enorme na população que eles vão sarar, que eles vão enriquecer, e depois, quando vê que nada daquilo vai acontecer, a frustração vai ser grande, tão grande, que daqui 20 anos ninguém mais vai querer saber do Evangelho. Exatamente. E é impressionante, pastor Walter, que eles nos acusam de sermos hipercalvinistas. Uma seita gnóstica, que a salvação é pelo conhecimento. Se você não conhecer as doutrinas de Dort, você não vai ser salvo. Esse tipo de crítica procede. Eles falam que a gente prega que a salvação é pela acuricidade teológica. Que o cara, para ser salvo, precisa conhecer os 5 pontos do copo. Quando que nós pregamos isso? Não. Jamais. São desonestos. Jamais. É que é o seguinte, você levar um carimbo na tua testa de avarento, de tá fazendo a coisa por grana, não é fácil. É muito humilhante. Então isso daí é um contra-ataque deles. Né? Você levar um carimbo na tua testa de que você é ganancioso, que você está vendendo o evangelho, a verdade do evangelho, por ganância, você precisa contra-atacar. Então, como eles contra-atacam? Se chamando de hipercalvinista, de radical, de despreparado. Só que é o seguinte, sabe o que acontece? Eu escutei uma live de um que está em Londres, que teve que deixar de ser batista para se tornar presbiteriano, para ele ser aceito no grupo.
para ele ter visibilidade, para ele conseguir publicar livro, para que os reformados conhecidos possam falar o nome dele. Muitos pastores fiéis têm cedido essa pressão para ser conhecido, seguido, aplaudido, porque eles não querem ser fiéis, eles querem ser reconhecidos, aplaudidos. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, não aplaudidos. Infelizmente, alguns querem ser aplaudidos, seguidos, aí cede essas pressões, deixa de ser batista, vende a fé, negocia, faz de tudo. Pastor, não sei se você viu numa mesa redonda de uma conferência que teve aí, perguntaram lá pro conferencista se os arminianos eram irmãos. Olha a resposta do teólogo. Se a gente for assim, a gente vai ter que considerar que aquele autor de hino não é nosso irmão. Quer dizer, porque o cara fez hino, agora ele é crente porque o cara fez hino. Então nós vamos agora considerar o Roberto Carlos irmão, porque ele fez Jesus Cristo, eu estou aqui? Faça-me favor. Faça-me favor. Que argumento, meu Deus. Inacreditável. Agora também, pastor Val. John Wesley e Charles Wesley eram hinos. Então, olha só. E aquele negócio lá que perguntaram para Whitefield se Wesley estaria no céu, e ele respondeu blá, blá, blá. Mas quem falou isso? Foi a Chiquinha que disse, que o Kiko disse. Pastor, isso é uma catástrofe. Olha, o que eu já desafiei a eles mostrarem a fonte original dessa historinha aí, não está no gibi. Mesmo que eles encontrassem, isso não é a Bíblia. Não, mas não é o que eu sempre digo. Quer colocar uma pecha em mim de calvinista? Tudo bem, eu aceito a pecha. Mas entendam que por calvinista, eu quero dizer que eu sou bíblico. Enquanto Calvino for bíblico, eu serei calvinista. Quando Calvino vacilar, não for bíblico, eu criticarei. Nós vamos pé do Batista? Sim, claro. Então, é o seguinte, é ridículo. O cara vem lá com aquela historinha, porque perguntaram. Não, e como se não bastasse, agora a ideia de que nós somos hipercalvinistas, gnósticos, uma seita que é salva pelo conhecimento de Dort, e eles estão agora dizendo que calvinistas, hipercalvinistas não evangelizam, eles não fazem missões, eles estão acabando com a igreja no Brasil. Isso procede, pastor Walter? É verdade isso? Pastor, quem é que disse que o arminianismo é a teologia do pateta, da Disneylândia? Que eu sou calvinista porque eu tenho Bíblia em casa. E agora o cara vem desdizer tudo isso que disse. Isso é uma vergonha para vender curso de panorama bíblico. A Bíblia. Como interpretar a Bíblia. É o novo curso dele. O novo curso dele. Tenha vergonha. O cara ia no debate e falava assim, isso é teologia do pateta. Ele perguntou, o apresentador da RIT perguntou para ele assim, pastor, por que o senhor não é arminiano? Ele disse, porque eu tenho uma Bíblia em casa. E agora o cara abraçando arminiano para vender o mais novo curso dele, como interpretar a Bíblia. Meu amigo, aí fica difícil, não tem como defender. Uma vergonha. Agora eles estão acusando a gente de não evangelizar. Isso é verdade? Porque assim, eu sou missionário aqui, estou pregando o evangelho. Como é que eu sou calvinista? E por que eu sou missionário? Eu estou evangelizando. Como é que ficou? A realidade parece que não combina com o discurso deles. E aí, por exemplo, assim, quando eu fui plantar a igreja de São Paulo, eu fiz uma pesquisa. São Paulo com 10 milhões de habitantes. Não tinha uma igreja batista reformada. Quer dizer, precisou
precisou de um advogado fazer isso? Uhum. Todo mundo passando pano para arminiano precisa de um cara fora do meio teológico e lá na televisão falar que arminianismo é heresia, porque Dort falou que arminianismo é heresia? Isso é uma vergonha para eles. Quem deveria estar fazendo essas coisas são eles, não nós. Não eu. Eu sou de fora disso daí. Eu não sou teólogo. Eu sou um advogado. Agora, faça por favor. Então, nesses 12 anos da nossa igreja, nós fazemos um grupo de 10 igrejas reformadas. Ou igreja que a gente plantou, ou igreja que a gente revitalizou. Em 12 anos. Agora, eu não sou um profissional da fé, vamos dizer assim. Eu não fui preparado para isso. Agora, eu tenho amor pelo Evangelho. Eu tenho amor por Cristo. Eu tenho amor por aquelas pessoas que estão sendo enganadas. Então, quando eu falo para um arminiano que ele está sendo enganado por esses reformados, que estão falando que tudo bem, eu falo assim, eu estou avisando vocês que vocês estão no caminho errado, e eles estão falando que vocês vão chegar no mesmo lugar. Eles estão indo para o sul, você está indo para o norte, e eles estão falando que vocês vão chegar no mesmo lugar. Realmente. Pastor Walter, é uma luta enorme que o senhor tem travado nesses últimos tempos. Eu realmente estou orando pelo senhor. Peço que Deus lhe dê força e lhe mantenha simples, humilde, porque o senhor tem feito uma obra muito importante. Digo isso e vai ficar gravado. Deus tem usado a sua vida para nos mostrar comportamentos e sutilezas no meio reformado e pentecostal que outrora nós não conseguíamos ver. O Senhor é o desbravador. Quero lhe parabenizar. Conte com meu apoio, minhas orações. Permaneça firme. Eu sei que não é fácil. O Senhor tem levado pancada de todos os lados. Mas continue. Na realidade, eles tentam me ridicularizar, né? Uhum. Então, mas sabe o que tem acontecido? Tem dia que eu levanto e falo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir disso. Daí, na hora que eu abro o Instagram e vou lá nas mensagens do Instagram, tem uma pessoa lá falando, olha, nós na igreja ontem oramos por você, nosso pastor lá lembrou, falou que precisava levantar mais gente igual você para fazer. Então, na hora que eu tô para desistir, Deus manda alguém me dar uma palavra disso, daí isso me... Porque a gente é humano, né? A gente é humano. Entendo. E porque, assim, ó, pessoal, falar uma coisa assim, nós perdemos, eu perdi, até pessoas da igreja, dentro da igreja. Sério? Amigos que caminhavam junto. Fala assim, como é que você vai falar mal do fulano e tal? Como que você vai na internet e fala mal de fulano e tal, um homem de Deus? Fala assim, você não está percebendo que... E daí perde a pessoa sai da igreja. Não foi muitas, mas a gente perdeu alguns membros da igreja por causa disso. Porque eles acham que eu sou muito combativo, que eu fico paciente. Então não é fácil. Não é fácil. Realmente. Graças a Deus, porque vê só, talvez Deus tenha me chamado para fazer isso, justamente por eu ser advogado, o meu sustento não vem do Evangelho, então daí eu tenho essa liberdade de fazer isso sem me preocupar com isso. Porque talvez, se eu fosse pastor de uma igreja e eu fosse remunerado, eu tinha que prestar conta por conselho, eu tinha que prestar conta por seminário, eu tinha que prestar conta para a ordem dos pastores, eu não preciso prestar conta. Então talvez Deus me chamou justamente por causa disso. Eu faço a tenda, e se não gostar, eu vou fazer tenda em outro lugar. Pastor, o senhor está fora do sistema, né?
Eu agradeço aí a oportunidade que nós tivemos. E se a gente tiver a oportunidade de fazer outras lives aí, falar de outros assuntos aí, vai ser um prazer aí para mim. Prazer é meu, pastor Walter. É incrível. Que Deus o concede assim. Achei o senhor um homem muito sério, humilde. O senhor sempre foi muito acessível, curto, Ó, suas deve ser, postagens, comento, ó, compartilho. ó, Continue fazendo o que o senhor está fazendo, não desista. na realidade, você entra lá nas minhas publicações, o que tem de gente criticando, e eu não bloqueio ninguém. Eu só bloqueio quando a pessoa passa um pouquinho dos limites, porque às vezes a pessoa vem fazer comentários com palavras de baixo calão, chegam a fazer comentários de natureza, Agredindo, né? natureza sexual. Então, daí, nesses casos, eu bloqueio. Mas olha, o que tem de gente lá que me detona, me chama de frustrado, me chama de velho, me chama disso, me chama daquilo, me chama daquele outro, fala que eu sou invejoso, que eu só critico fulano porque eu tenho inveja, porque... Eu nem falo da minha vida particular, eu poderia falar assim, fulano, você não conhece minha vida, você não conhece minha profissão, você não conhece nada disso para você falar que eu tô com inveja. Eu tinha esse cara aí no meu WhatsApp, eu conversava diretamente com ele. Se eu quisesse fazer média com ele, eu teria concordado com ele, mas agora, eu sou sincero, eu perdi muitos amigos, muitos companheiros, mas Deus me deu outros, né? Eu imagino também que eles lhe censuraram assim, né? Porque mesmo, como o senhor disse, não tendo formação teológica, o senhor é um homem que tem um certo domínio da palavra de Deus e é formado em direito, né? Atua nisso. E eu imagino que eles bloquearam, fecharam as portas para o senhor, né? Eu digo assim, para palestras, para escrever livros, ou não? Não, porque na realidade eu fazia parte de duas pelo menos instituições aí, coisa, e a iniciativa de sair foi minha. Eu que mandei carta pedindo a minha exclusão desses grupos, e eu que saí dos grupos de WhatsApp, que eu fazia parte, entendi. porque eu achei que não era honesto eu ficar lá com eles como amigos e no Instagram criticando. Então, eu peguei e pedi a minha saída e fiquei mais livre, vamos dizer assim. É justo. Então, na realidade, eu perdi algumas amizades, mas ganhei muito mais, até a nossa, por exemplo, assim. Claro, pastor. Quando eu voltar no Brasil, estamos planejando ir no próximo ano, eu quero visitar a sua igreja. Fica onde na Alemanha? Norte, sul, leste, oeste, como que é? Eu moro numa cidade chamada Puzny, a capital é Dresden, na Saxônia, fica mais para o sul da Alemanha. Sul-leste da Alemanha, viu? Estou com a minha esposa aqui, nós estamos fazendo esse trabalho, né, de plantação da igreja e revitalização. Eu estava afiliada a 2 agências missionárias, elas não me sustentam. Ao sul da sua cidade fica a Áustria ou a Itália? Não. Ao sul fica a República Tcheca, a República Tcheca e a Polônia. Então, são os 2 países mais perto de onde eu estou. Então é bem leste mesmo. É bem leste mesmo, então. Isso mesmo. E nós estamos fazendo aqui uma grande obra. Próxima terça-feira eu vou ter uma live com o pastor Manfred, é um alemão. Eu já tive outra live com o pastor Stefan Hessmann, né, que é um alemão também. E nós estamos realmente fazendo uma obra da qual o nosso Senhor é digno. Hipercalvinista. Pois é, hipercalvinista. Nós estamos plantando uma igreja com a mentalidade calvinista, reformada, subscrevendo Dort, a confissão de fé batista de 1689. Nessa perspectiva, engrossou
Christoph, brevemente Impulsens, né? É a Igreja Evangélica Multicultural na Saxônia. Eu vou colocá-lo no grupo, se o senhor quiser, e vou lhe manter mais informado sobre os trabalhos que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo culto online, nós estamos com os cultos online, tendo pessoas do Brasil e de outros lugares da Alemanha, sempre às primeiras e últimas quartas-feiras dos meses. Nós estamos fazendo culto nos lares domésticos, na casa das pessoas que solicitam. Nós estamos fazendo cultos presenciais. Que origem são essas pessoas? Essas pessoas são brasileiras, que vieram para cá para buscar reconhecimento na área de enfermagem, medicina. E também nós temos evangelizado aqui, nós evangelizamos um chechênio, um iraniano, georgianos, alemães, brasileiros, venezuelanos. Nós estamos realmente montando uma igreja multicultural. É muito interessante ver a obra de Deus aqui. Não é fácil, né? É muito complicado. Muitas vezes eu penso em desistir também, mas Deus tem me dado forças e eu gostaria que o senhor conhecesse o pastor Eliseu Silva, um homem já idoso, de Deus, sério. Da Itália, do norte da Itália, dá mais ou menos que distância daí? Tem uma noção ou não? Daqui, eu fui o ano passado para a Itália. Aonde? Eu fui para Roma, na Itália. Tá, bem sul, né? Já no meio lá. Fica distante, nós fomos de avião. Tá. Porque a minha família é do norte da Itália. A minha família é de Modena. E eu estou pretendendo... Não conheço. Não, conhece, né? Porque Modena é onde tem a Ferrari, onde tem eu não conheço assim, de visitar, né? Tá. E eu pretendo ir aí o ano que vem. Vai eu, meu irmão, minha mulher e tal. Quem sabe não tem oportunidade de dar uma chegadinha aí? Claro, pastor. Será bem recebido, abraçado, vai pregar, participar conosco aqui, vai ser uma bênção. E vindo para São Paulo, me avisa. Tá certo. Próximo ano, se encontrar. Se Deus quiser. Próximo ano. Uma alegria. Uma alegria imensa conhecê-lo pessoalmente, né? Eu tenho acompanhado o senhor nas mídias sociais e no YouTube já faz muito tempo. E parabenizá-lo, orar pelo senhor e pedir muito a Deus que lhe mantenha assim, humilde e crente, e não desista. O senhor está fazendo a coisa certa. Não é só eu que estou dizendo isso. Há muitos pastores que entram em contato comigo dizendo: o pastor Walter não perdoa, ele tem razão. Que bênção, pastor, que maravilha, que conversa boa, agradável. Vamos marcar mais vezes. Vamos. O pessoal, é engraçado, porque o pessoal vê um corte, vê um debate lá, e eles acham que eu sou aquilo lá, só. Não. O senhor se mostrou ser uma pessoa muito amigável. De fácil convivência. Parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe mantenha assim. Agradeço muito, viu? Vamos prazer. Vamos orar. Vamos orar encerrando, não é? Ore por nós, pastor Walter. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui de comunhão, embora à distância, mas nós podemos usar a tecnologia que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pela vida do pastor Ricardo Jorge, da sua família, do seu ministério, pedir as suas bênçãos sobre ele, pedir em favor da igreja da Alemanha, da Europa em geral, da igreja brasileira. Nós sabemos, Senhor, que o avivamento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, onde não há explicação. Então nós pedimos que o Senhor possa mandar, Senhor, um avivamento novamente para a Alemanha, para a Europa, para o Brasil, para que seu nome seja glorificado, Senhor. Embora o Senhor não dependa dessas coisas, porque seu nome é glorificado sempre, Senhor. Mas, pela tua misericórdia, o Senhor pode fazer isso por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, pastor. Que Deus abençoe. Um abraço aí a todos os irmãos.
participaram aí da live e aqueles que ainda vão ver. Um abraço. Com certeza. Muitos vão ver essa live. Estavam esperando. Depois eu vou baixar ela. Eu vou baixar ela e vou tentar colocar ela no YouTube também. Amém. Glória a Deus. Um abraço, pastor. Fique na paz. Um abraço.